Aqui nós temos o Nota Paraná, que é aquele momento que você exige uma nota fiscal e forneceu o seu CPF. Então aqui quem se cadastrou nesse lugar, vai lá, encontra a sua nota e até aqui nós conseguimos um ressarcimento que o governo faz. E lá tem um banco de preços, de quais os melhores preços lá na Nota Paraná. Aqui no Paraná aceita. Se você tiver aí em outro estado, como São Paulo tem também a Nota Paulista, é possível adotar como uma referência. Lembrando que aqui são preços de referência, né, que o principal, como a professora ressaltou, na formação do seu preço, é você verificar, em primeiro lugar, quanto o próprio órgão público pagou na última aquisição. É a primeira referência que você tem que ter. Bom, eu comprei lá uma seringa, paguei R$10. Eu não posso agora dizer que o meu preço máximo é 15, 20, porque eu pesquisei na farmácia e a farmácia vende a 20. Minha primeira referência é o que eu paguei. Segunda referência, o que outros órgãos públicos pagaram. Nessa nota, nessa recomendação do do GEPátria, né, o grupo especializado em defesa do patrimônio público aqui no Paraná, ele cita lá foram duas consultas fizeram ao Paraná Saúde, o consórcio estadual de saúde aqui. E acharam interessante que o consórcio aqui do Paraná, que na aquisição de medicamentos, usa os preços praticados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais e pela Prefeitura, Secretaria de Saúde do município de São Paulo, para reforçar e criar essa planilha de índice de preços praticados para fins de encontrar a média. Outra coisa que recomendo aqui é não ser feito na compra do medicamento. Lote de A a Z, negativo. É por item. Aquisição por item. Sob pena de um laboratório ficar de fora e outro fornecer tudo. Ou um representante, né, uma distribuidora. Desoneração do ICMS. CONFAS 87/2002 tem uma resolução definindo que alguns fornecedores de medicamentos são desonerados do ICMS quando fornecem o medicamento para o poder público. Mas isso tem que constar na proposta dele qual é o índice de desoneração e coincidir isso, e quem está processando ali precisa conferir se o que ele declarou lá, de fato, faz parte do que o Estado correspondente, o governo do Estado, na sua Secretaria de Fazenda, pratica ali, né? A desoneração do ICMS. Que mais? Enfim, uma recomendação na questão de medicamentos. A gente não pode, por regra, inovar, né? Lá na Secretaria Municipal de Saúde, alguém amanheceu e disse, vamos comprar agora esse medicamento novo aí, que... Espera aí, primeiro você precisa revisar o seu REMUME, a Relação Municipal de Medicamentos, porque tem uma Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME. É aquele medicamento que está na relação que o poder público está autorizado a comprar. E essa relação, geralmente, ela é elaborada no município com o envolvimento do Conselho Municipal de Saúde, obviamente com os gestores da saúde, gestores do Fundo de Saúde, profissionais da saúde que elaboram aquela lista. Então, se surgir um medicamento novo, vamos primeiro inserir na lista municipal para depois legitimar a aquisição daquele produto ali. E prescrição fora daquela lista, de maneira alguma. Os médicos estão também já cientes de que na prescrição médica, na área da saúde pública, que o médico só possa prescrever medicamentos que está na relação, na REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. Não é da cabeça de um profissional médico apenas a indicação do medicamento e a prefeitura, em quantidade, né? Óbvio que a prefeitura, o poder público não vai se envolver na prescrição
do médico para os pacientes no particular. Mas para os pacientes, para o poder público, e para que o poder público adquira esses produtos e distribua à população, é preciso que esteja nessa lista. Tenho aqui 2 perguntas de aluno. Eu acho que convém. Só que eu vou te descansar um pouquinho. Vamos tratar a partir daqui, né? Tomar uma água. 2 mensagens que chegaram, só que vieram aqui pelo meu WhatsApp, e eu já vou te lançar o primeiro. O primeiro, o aluno pergunta o seguinte: se numa situação em que o vencedor, nessa cotação de preços ali, o vencedor com o melhor preço, ou dentro do preço médio, para a dispensa, for parente do gestor. Digamos que é um comércio na cidade e o filho do prefeito, a esposa do vice-prefeito, o irmão do secretário municipal. Aqui a gente adentra um pouquinho naqueles impedimentos, naquelas inviabilidade de negociação, até se estendendo às regras do nepotismo, né? Cidades menores, eles até alegam isso, né? São todos parentes de todos. Como é que faz se nós tivermos lá no município a melhor proposta provinda de uma empresa que possua na sua instituição, né, de sociedade, ou na gestão diretamente, no comando, alguém parente de um gestor ali? Como que ficaria essa situação? Bom, regra geral, nós já conhecemos, né, o artigo 9 contempla os impedimentos. Então, os impedimentos têm que ser observados. Aí você me pergunta se estamos diante de uma situação de inviabilidade de competição, porque eu não tenho só aquele fornece, a regra seria a mesma que nós falamos agora da CND, da inviabilidade de competição, justificar, mas se for aquele que o único que atende. Caso contrário, amplia essa abrangência da pesquisa, amplia essa abrangência da busca do fornecedor, porque para mim é exatamente a mesma ideia. Seja CND vencida ou parente, a ideia é a mesma. É impedimento na regra geral, né? Na regra geral. Caso seja o único produto que atende fornecedor exclusivo e ainda por cima tem essa peculiaridade de ser de um parentesco, aí faria pela inviabilidade de competição com essa justificativa. Não faria pela dispensa por valor também, por emergência também. Faria na inviabilidade. Porque eu estou dizendo que é o único. Ah, mas não é o único. Se não é o único, por que então eu vou ficar com essa abrangência? Às vezes eu me lembro nesse momento da situação de postos de combustível. Município pequeno só tem um posto de combustível. Bom, mas ele pode buscar no município vizinho, mas inviabiliza cada maquinário, cada equipamento, cada veículo se deslocar a todo o abastecimento fora do município. Então, essa é uma situação lá que, mesmo existindo um parentesco, dentro de um processo que o justifique, né, o município não pode parar e ficar sem o combustível para esses equipamentos. No caso dos insumos da saúde, aqui nós estamos falando especificamente da saúde, mas vamos imaginar que possa também ampliar o consumo de combustível, chegar a esse ponto, né? Tem essa análise a ser feita. Se você tiver num insumo mais especializado, mais elaborado, que tenha só em lugares distantes, não vai envolver parentesco. E numa excepcionalidade de envolver parentesco, então incide aí essa regra que você citou, que é a regra de que se não há outro fornecedor. Porque se existir, mesmo que o preço dele esteja um preço bom, existe o princípio da legalidade que é maior do que o da economicidade, não é isso? Então, nós temos aqui que pensar nessa ponderação que tem que ser feita, né? Caso a caso, e se apontar para que ponderar os princípios aqui. Nesse caso, a economicidade perderia especificamente para o princípio aí da legalidade. Essa Por outro lado, o princípio da legalidade tem as suas exceções nas excepcionalidades, né? A lei coloca a regra geral, mas num momento como esse tão excepcional, a saúde pode se deparar lá com situações como essa, né? Muito cuidado nessa hora. Uma outra pergunta aqui, professora, ela está envolvendo aí mais que a questão
entre escolha aquela questão de 3, né? O número 3 complica a cabeça muitas vezes lá no município, porque você diz assim que precisa de aquele padrão antigo, né? Eu sempre digo, isso está superado, gente. Esse é o terceiro, quarto momento, né, de você ir buscar os 3 preços na praça. Existem outras, mas no momento da cotação de preços, o mínimo que eu posso ter são 3 preços para me embasar, a não ser que inexistam 3 fornecedores. A limitação de mercado, né? Limitação então, manifesto de interesse. Para a formação do preço, no mínimo 3. Então, o que a nota técnica traz aqui é uma simplificação nessa pesquisa, né? Então, nós temos normalmente uma regra geral, que eu fiz uma exposição com algumas regras gerais, mas a nota técnica deu uma simplificada. Ela simplifica, mas não muito, porque ao mesmo tempo que fala que é possível fazer só a pesquisa em bancos de dados oficiais, que nós vimos, e junto a 3 fornecedores. Mais adiante ela fala que antes de contratar se verifique se não teve variação de preço, se não teve preço discrepante, verifique se eles refletem realmente o preço do mercado. Claro, inflação. Então, como é que eu vou fazer isso? Buscando outras fontes. Outras fontes de pesquisa. Mas, fechando então esse raciocínio, pelo menos 3 salva as limitações de mercado, realmente. Então, eu fui buscar junto a esses 3, mas só tenho 3 na minha localidade aqui. Amplia, busca, divulga mais, né? Porque se você perceber que só tem 3 e que um desses 3 seria o melhor preço e tem esse parentesco, ele não está válido, ele não está cumprindo aí os critérios, porque ele está caindo numa vedação. Então. Porque na verdade, para a dispensa, você não precisa de buscar 1, 2, 3, 10 empresas, você busca e justifica a melhor dentre as tantas que você escolheu. A lei não define que eu preciso de dizer, olha, eu escolhi no meio de 5, de 10, de 20, de 2, de 3. Só que, de certa forma, no mínimo 3 empresas, porque eu vou precisar de cotar o preço de no mínimo 3. Então, a partir disso, eu tenho que em todas as dispensas, no mínimo 3 empresas sejam consultadas e que se transformam em potenciais contratados futuros, né? Voltando ainda na questão do nepotismo, me veio agora uma orientação que talvez tenhamos que passar, né? Esse aluno que está preocupado aqui com essa questão, eu tenho certeza que é uma questão recorrente em muitos municípios e vários outros vão se deparar com isso. É bom lembrá-los que não é apenas as regras do nepotismo, aquele lá da súmula 13 do STF de 2008, que os tribunais foram ampliando e chegaram à jurisprudência nas licitações públicas. Torna impedidos de negociar com o poder público os parentes não apenas do gestor, né? Regra geral, não apenas do gestor, mas envolve todos aqueles que estejam envolvidos no processo, né? Envolvidos no processo da contratação, exatamente. Todos aqueles que estão diretamente envolvidos no processo da contratação. Então, assim, não é que eu não possa contratar com alguém, eu trabalho na Secretaria de Educação, sou professora, dou aula na Secretaria de Educação, estou impedido de contratar, meus parentes estão impedidos de contratar com o município. Às vezes o município tem uma regra de impossibilidade de contratação, às vezes na lei orgânica ou em algum dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos, mas aí um impedimento do servidor contratar com o próprio Na lei orgânica não vai até os parentes, né? A contratação geralmente é o próprio servidor público. A licitatória, a 866, também fala dessa, que não poderão contratar e tal os servidores. Já a ampliação das regras do nepotismo foi aos parentes até 3º grau daqueles envolvidos nos processos. Comissão de licitações, pregoeiro, equipe de apoio, o advogado parecerista, enfim, quem solicitou o produto, né? Então imagine agora, nessa situação agora, a secretária ou secretário de saúde solicitou o medicamento, ou insumos, ou produtos, ou serviços, e o contratado ou fornecedor seja uma empresa que tenha parentesco até 3º grau com o próprio secretário ou secretária, por regra geral, deve-se evitar isso.
como a professora bem pontuou, há excepcionalidade quando você deixa robustamente comprovado que inexiste outra opção, ou inexiste outra opção tão boa quanto para resolver o problema com a agilidade que se precisa. Mas, de regra geral, é bom que fique claro, todos os envolvidos no processo, desde quem solicitou até o gestor que homologou a licitação, os seus parentes até terceiro grau, além deles, né, obviamente, os seus parentes até terceiro grau estão impedidos de participar. Regra geral, regra excepcional. Num momento como esse, emergencial, com uma comprovação suficiente, talvez o município vá concluir pela possibilidade dessa contratação, mesmo sendo parentes. Eu quero lembrar que nós estamos com alunos nos acompanhando que são servidores de consórcios intermunicipais de saúde, não só agora acompanhando ao vivo, quanto na sequência neste curso gravado, com certeza. Esses consórcios também, eles vão ser envolvidos, já estão sendo envolvidos nesse processo. Consórcios intermunicipais de saúde são órgãos de apoio da atenção, não da atenção básica, né, mas da média e alta complexidade lá na saúde, tem sido no Brasil um alento aí mesmo para a saúde municipal, com a descentralização e a possibilidade de atendimento. Mas é uma figura excepcional também desde 2005. Na verdade, desde 1990 e pouco, o início da década de 90, 1990, já se iniciaram, inclusive aqui no Paraná, consórcios intermunicipais de saúde. Só em 2005 que foi regulado numa lei federal e em 2007 foi regulamentado por um decreto. E lá na lei números, eu vou pegar novamente aqui, né, na colinha 11.107 de 2005 e o decreto é o 6.017 de 2007. A lei previu a existência de consórcios públicos e consórcios de direito privado. Poucos permaneceram como consórcios na área do direito privado, consórcio público comandados com natureza jurídica de direito privado, poucos permaneceram, a maioria migrou e foi lá para consórcio público, e no direito público, e eu me lembro que nessa campanha toda que precedeu essa lei, eu acompanhei algumas discussões regionais, estaduais, nacionais aí sobre a regulamentação dos consórcios, e eu sempre usei uma frase conhecida de todos nós, né? Filho de peixe é peixinho. Ele sobrevive com verba pública, na maioria das vezes, e tem que seguir as regras públicas. Então, lógico que aqueles que estão atuando dentro dos consórcios públicos hoje sabem que tem que seguir as regras públicas, adaptados àquelas regras aplicáveis às autarquias, que eles têm uma natureza jurídica de autarquia, é a administração indireta de cada um dos municípios consorciados ou associados, porque é uma espécie de associação pública. E aqui também, nas compras públicas e nas licitações, isso deixou, a própria lei de 2005 deixou claro isso, que deverão seguir, os consórcios públicos deverão seguir obrigatoriamente todas as regras. E quem optou em ficar no consórcio de natureza jurídica direito privado, também, ao administrar as verbas e recursos públicos, devem aplicar as regras públicas, né? Com algumas diferenciações que são aplicáveis às autarquias, como, por exemplo, não são estatutários os servidores, são exatamente da CLT ou seletistas, mas nas compras públicas, só adaptando aqui, né? Quando a gente diz que a justificativa deveria vir lá da secretaria, um consórcio ele tem ali uma coordenação disso, né, de uma coordenação clínica, ou geralmente tem um departamento clínico, um departamento administrativo, departamento de compras. Esses departamentos se conversam entre si, uma coisa é certa, não vamos assumir o risco aí no departamento jurídico ou de compras, das licitações, na realização desses contratos ou dessas aquisições, sozinhos,
sem receber a orientação lá da equipe clínica, né? É uma harmonia necessária, um nexo absolutamente necessário para essa atuação. E tem mais uma peculiaridade ainda aos consórcios públicos, que eles, quando se fala na dispensa limitada a preço, eles podem contratar até 3 vezes mais aquela tabela do município. Eles estão autorizados na lei de licitações, na 8666, por um ajuste, uma emenda que ela sofreu, autorizados a ampliar quando for por dispensa esse valor mínimo, por exemplo, de 17.600, multiplica-se por 3 aí, regra geral, viu, gente? Precisa dar uma observada lá, porque tem uma certa exceçãozinha lá, número de consorciados, de associados, tem umas regras lá, mas ela pode ir até 3 vezes quando se fala na dispensa por preço. Mas quando se fala na dispensa emergencial, as regras são absolutamente as mesmas, e tudo que se passou aqui para a administração direta, né, para o município, para o executivo, setor de saúde, de compras, licitações, jurídico, controle interno, valem também lá para os consórcios públicos de saúde. Esgotou o seu material? Sim, assim, aquilo que se referia a esse. Nós temos aqui mais um detalhe, mais uma pergunta que tem a ver com a nota técnica da 08/2020 da Confederação Nacional dos Municípios. Eu anotei aqui uma questão da transparência, né? Não só da publicidade, porque o artigo 37, o caput veio lá falando da publicidade como um dos 5 princípios, mas nós temos o parágrafo 1º, não se esqueça que existe o parágrafo 1º lá no artigo 37 da Constituição Federal, fazendo aquela ressalva, né, aquela recomendação que não haja promoção pessoal em cima da publicidade. E a transparência pública é como se fosse o gênero, e a publicidade é uma das espécies. A publicidade é uma das espécies da transparência. E a publicidade oficial, ela se divide em publicidade oficial obrigatória e facultativa. A obrigatória é aquela que está lá na previsão geral de cada ato aí que se exige que seja, né, publicado. A institucional ou a publicidade facultativa são aquelas notícias, informações que você bota num site, uma revista, no jornal, que não é cumprimento da regra oficial, que não é o diário oficial, por exemplo. Mas nós temos aí, professora, né, essas novidades que vieram acontecendo depois da Constituição de 88, porque nós lá em 1988, a gente viu isso no artigo 37 e o parágrafo 1º, aí a gente disse assim, poxa, eu não posso ampliar muito não, porque eu vou correr o risco de uma promoção pessoal. Então é como se dissesse assim, só publique no diário oficial, só aquelas letrinhas minúsculas, sem figura, sem fotografia, sem manchete, é só isso, o resto tudo é duvidoso. Mas a gente avançou tanto que passamos a ser exigidos agora, né, a fazer um pouco mais. Eu anotei aqui, por exemplo, que a Lei Complementar 101 de 2000, ela já falou de transparência, já usou esse termo, a transparência. Na sequência, ela foi emendada por uma outra lei complementar, a 131, né, lá em 2009, foi emendada, dando mais vigor, e aí surgiram os portais da transparência. Isso mesmo. Então, agora, a recomendação que se dá é o seguinte, olha, vocês, a partir do encerramento de um processo ou um procedimento aí de dispensa, lembre-se que foi dito ali da ratificação em 3 dias pela autoridade, e depois a publicação. Onde eu devo publicar? Publica onde der, onde você puder, onde tiver alcance. Publica no jornal, se você ainda tiver algum órgão impresso, publica no Diário Oficial, publica no portal da transparência, manda para o mural de licitações do Tribunal de Contas respectivo aí do seu estado, bota no Facebook, não tem limite para publicidade oficial obrigatória ou a transparência obrigatória.
O que tem de ressalva é claro, você não pode publicar coisas que prejudiquem a intimidade de pessoas, que militem contra a dignidade de pessoas. Então, exemplo, você vai publicar a lista de medicamentos que você adquiriu, quanto pagou, qual foi a empresa que forneceu. Agora, quem são as pessoas que estão usando esse medicamento? Obviamente que não, né? Então, é bom entender lá o que é a transparência, e aquela transparência que é possível divulgar e que, de certa forma, é até forçada a ser divulgada, da maior amplitude possível. Depois veio, lembrando que veio também a chamada Lei de Acesso à Informação, a LAI, é ela que está ali? É ela que está ali. É ela que está ali, de 2011, 12.527. Essa permite que qualquer pessoa entre no site e diga, olha, eu quero receber informações que vocês não divulgaram aí de os gastos públicos com a saúde. Gente, atente para uma coisa. Muito cuidado na área da saúde, tanto com a transparência ativa, aquela que a administração leva e publica, quanto com a transparência passiva, que é essa que vem no direito do acesso à informação. Muito cuidado em não divulgarem aquilo que não se possa divulgar. O jurídico se debruce sobre isso e avalie. E aqui eu estou me referindo a consórcios públicos, ao executivo. Muito cuidado. Eu citei o exemplo de fornecer aí o nome de pessoas, né? Não identifique pessoas. Quem tem acesso a isso é o órgão de controle interno. O controle interno pode pedir a relação com o CPF das pessoas e até o prontuário médico. O controle externo também, mas para ficar no limite deles, sem divulgação. O terceiro pode perguntar, olha, vocês anunciaram que tem 5 infectados aqui na nossa cidade, né? Olha, Deus nos livre disso. Mas de repente tem lá. Temos. Estão gastando quanto? Tanto. Compraram o quê? Tanto. Quem são essas pessoas? Negativo. Ninguém tem direito desse tipo de informação, tá? Porque essa lei que está na sua tela aí, a 12.527, ela deixa claro, é só você ler o texto dela, que existem algumas informações que são sigilosas. Tem que se manter o sigilo pela administração, né? Vamos imaginar que o Conselho Tutelar se envolveu lá com o assunto. Vamos divulgar o gasto com o Conselho Tutelar, a remuneração deles, o veículo, o combustível, o prédio alugado. Não posso divulgar quem são as pessoas que estão sendo atendidas. Então, estamos vivendo, sim, uma época de transparência. É isso que os países democráticos buscam, né? Escolher os seus governantes, saber o que eles fazem e participar. No mínimo, ficar sabendo. Prestação de contas estava lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá de 1700 e tanto. Todo mundo quer prestação de contas da administração pública. É isso legal, só que a administração pública tem que ser responsável para não passar aquilo que não é ou não seja de interesse público, mas sim que preserve as pessoas. Tá certo? E fica aqui uma recomendação também. Uma outra lei que já está em vigor, né, desde junho do ano passado, que é a 13.460, aquela lei dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Você aí do município, do consórcio, se liga nisso. É preciso criar uma carta de serviços a serem fornecidos, é preciso abrir um espaço para a manifestação dos usuários, e eles manifestarão lá, apresentando 4 tipos, né? 4 tipos. Denúncia, eles poderão apresentar lá críticas, poderão apresentar lá pedidos e elogios. Esse talvez venha em menor número, né? Mas as 4 tipos de manifestações. E tem que ter um ouvidor, e a lei diz que esse ouvidor tem que ser capacitado, habilitado para tanto, um processo onde o interessado, o usuário do serviço público acompanhe o seu processo e, ao final, receba uma resposta sobre aquilo. Então, atentem para esses relacionamentos com a sociedade, essa espécie, né, de transparência que a administração tem que ter, mas preservando aquilo
que faz parte do grupo de informações sigilosas, que, aliás, cada município deve criar lá uma normatização disso, um decreto municipal ou uma lei municipal classificando o que é material sigiloso ali. Ok, é isso. Okay? Nós acho que continuamos aqui, para quem está nos acompanhando ao vivo, nós vamos continuar à disposição para perguntas e respostas. Propusemos isso, né, uma tutoria complementar. Estaremos disponíveis a continuar atendendo vocês. E aqueles alunos que adquirirem esse curso posteriormente aí nele gravado, é possível pela própria plataforma online você acessar e encaminhar o seu pedido e com certeza pelo tempo determinado lá na plataforma, os dois professores aqui, Lucimara Taboda, Jonias de Oliveira, estaremos com todo prazer atendendo e tentando contribuir. Estamos contribuindo com esse momento difícil do país, mas acima de tudo, para que vocês aí na ponta, né, nas bases, consigam fazer um trabalho primordial dentro da legalidade para atender a população que está absolutamente necessitada do Estado nesse momento. E que esse atendimento, essas ações de vocês, sejam ações, claras e ações seguras que não gerem responsabilizações futuras. Desejo aqui sucesso nas suas atribuições e peço que o Papai do Céu continue cuidando de cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.